porque qualquer trabalho que vocês forem produzir acadêmico vai ser times 12, espaçamento naquela distância, só mesmo para ter uma formatação. Se de repente com a conversão do Word para o PDF sumir a formatação, vocês não se preocupem. Mas eu vou corrigir mais de 60 trabalhos aqui nessa turma e mais de 120 na outra turma. Então, professor, só de abrir o arquivo e ver que está fora da formatação, eu já percebo, mas não desconta a nota, fica tranquilo. Professor, já está liberado lá para poder postar, então? O trabalho já está tá. sim. Então, tranquilo. Beleza. Vou tentar fazer aqui lá. Beleza, Victor. Qualquer coisa você chama aqui. Acho que nós estamos em... Engraçado, aqui está aparecendo 4 pessoas, mas tem 12. Vou esperar mais um pouquinho. Eu estou tentando achar o contato da representante, ela me mandou um e-mail. Vocês, por um acaso, teriam o contato dela? O senhor quer o e-mail ou o senhor quer o WhatsApp? Eu ia tentar pelo WhatsApp, né? Eu acho que fica mais rápido. Porque hoje eu vou dar as 2 aulas, né? Muito obrigado. Vou procurar não ser invasivo. Não sei se a professora Alçana conversou com vocês ou com ela. Tá aqui. Gisele. Bem-vindo, Robson. Tá tudo bem com você, cara? Espero que sim. Que bom. Muito obrigado. Aí eu achei o contato da Gisele. Ela não estava salva aqui, eu vou até alterar o nome dela. Eu falei para ela aqui, acho que ela não entrou ainda, que eu vou conversar com vocês e a gente vai definir como fazer. E depois eu passo para ela e ela transmite como representante para aqueles alunos que ainda não entraram. O que acontece? Boa noite a todos, né? O professor Reinaldo teve um probleminha. O trabalho está lá no Teams, Robson. Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala? Oi, eu, a Gisele. Oi, Gisele. Te mandei um WhatsApp aí, O seguinte, então, o professor Reinaldo teve um probleminha, a coordenação pediu para dar aula nos 2 horários hoje.
Mas a gente tem a prova na semana que vem. Então, se eu fosse dar aula efetivamente nos 2 horários, eu estaria antecipando o tema do segundo bimestre, que muito provavelmente a gente vai ter 2 semanas de intervalo com semanas de prova, que a gente vai ter que retomar logo no começo do segundo bimestre. Eu não acho que isso vai ser produtivo. Mas também não dá para dispensar todo mundo. Então, o que eu preparei? A gente tinha a aula preparada para hoje, sobre o tema segurança das informações, que eu daria no horário da nossa aula, né? Das 9h30, iniciando às 9h30. E eu pensei em uma atividade com a leitura de um texto e vocês responderem 2 perguntas no horário da aula. Aí a minha pergunta para vocês é: vocês querem que a gente faça o trabalho na primeira hora e dê a exposição na segunda aula, ou eu faço a exposição agora na primeira aula e passo o trabalho na segunda aula? O que vocês preferem? A minha preferência seria de passar o trabalho agora. Por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes algum aluno que não vai conseguir participar agora vai entrar no segundo horário pensando que vai ter a exposição da aula de direito da internet e vai ter um trabalho e perdeu a exposição que foi no primeiro horário. Então, como a nossa aula efetivamente é no segundo horário, então eu preferia deixar a exposição para o segundo horário. E aí eu passo um trabalho agora para vocês, é um texto curto, de um tema que nós já tivemos, de responsabilidade civil, no Marco Civil da Internet, com duas perguntas. Aí eu dou um prazo aqui, a gente fica uns 40 minutos esperando vocês prepararem, aí eu retorno e a gente debate as 2 questões. Se vocês quiserem, aí por isso que eu te mandei a mensagem, Gisele, porque se você conseguir avisar toda a turma pelo grupo da sala e entrar um número maior de alunos para assistir a exposição no primeiro horário, a gente faz a exposição agora no primeiro horário e deixa o segundo horário para fazer o trabalho, que já é um trabalho de estudo para a prova da semana que vem. E, aliás, inclusive, eu vou passar os textos. Não precisa entregar. É mais mesmo para a gente conversar, né? Fazer já um estudo direcionado para a prova. Deixa eu compartilhar. Na minha opinião, professor, eu acho melhor a gente fazer agora, então. Faz o trabalho agora? Depois, né? É isso. E depois a gente discute as questões, que aí dá tempo do pessoal entrar. Teve aluno aqui que já me falou que vai atrasar um pouco, que está preso no trabalho. Eles vão me notificando que vai atrasar um pouquinho. Então, para eles não ter que perder a explicação, a gente deixa para o segundo período. Não, então, mas o segundo período eu vou dar aula. Eu tenho uma aula para dar hoje. A gente vai ficar das 7h30 agora até as 10h30 juntos. Só que a gente tem 2 atividades. Eu vou dar uma aula e vou dar depois na segundo horário o trabalhinho para vocês estudarem, debaterem, e depois a gente finaliza explicando. A aula não vai ser das 7h30 às 10h30 só do trabalhinho. Sim, eu entendi. Então, beleza. Vê aí o que vocês querem, joga no grupo, dá tempo tranquilo da gente fazer as 2 atividades. Ó, já tem gente falando que prefere a exposição agora. O meu receio da exposição agora é que a gente está com poucos alunos, né? Considerando o total da sala. Só que também teria que ver também se no segundo horário vai ter... Professor, boa noite. Boa noite. É o Mário que está falando. Então, eu gostaria de saber, só uma dúvida, né? Se a prova do senhor vai ser modelo de dissertativa ou vai ser de alternativa? Vai ser prova-teste de alternativa. Certo. Obrigado.
O instrumento é no dia da prova mesmo, né? Para entregar. É. Tá bom. Bom, então, ó, eu vou colocar aqui o trabalho, o texto para responder as duas questões. Aí depois eu vou compartilhar as duas questões na tela aqui. O pessoal tá me mandando aqui o trabalho agora. Tá, não a ideia é essa mesmo, para a gente debater. Não, se vocês não quiserem falar aqui na frente da sala, vocês têm o grupo aí, vê aí a maioria, aí você só me comunica. Não quero influenciar a decisão de vocês. Só achei legal explicar, porque vão ser as duas atividades. Ou eu posso também começar a aula agora expositiva e ficar as duas aulas expositivas, só que a segunda aula vai ser do tema do segundo bimestre. Não vai cair na prova, a gente vai antecipar uma aula que a gente vai ter que dar depois de qualquer jeito. Então, eu acho que é melhor a gente fazer uma aula expositiva de um tema que seria trabalhado hoje mesmo, que é segurança da informação, e dar para vocês um texto de leitura com duas perguntas para a gente debater, que é uma matéria que vai cair na prova da semana que vem. Eu acho que aí fica para a gente conseguir ocupar os dois horários da aula, né? Pessoal, se decidam, tá meio a meio aqui. Eu tô sem saber o que falar. Uns querem segunda, outros querem agora. Eu demorei para entrar, professor, porque eu tô com Covid, tá? Não sei se você tá sabendo. Não estava não. Melhoras, Então, mas você já tá... É que eu tô com muitos remédios e eu tive pneumonia devido ao Covid, então eu tô tratando também. Melhoras aí. Mas tá em casa. Não tá Tô. precisando. Eu não quis ficar internada, não. Cuidado, hein? Tô tratando com os remédios e tô tendo resultado, graças a Deus. Que bom. Eu tô tendo bastante notícia de muita gente que tá melhorando. Na verdade, a maioria das pessoas que eu sigo, tanto alunos, professores, conhecidos, colegas, tudo, a grande maioria tá melhorando. Eu tenho problema respiratório, eu estava melhorando, mas aí, como eu sou asmática, acabou afetando muito os meus pulmões e deu pneumonia. Aí eu tive que retornar lá para trocar toda a medicação. Não bobeia, não. Então, ó, pessoal, esse texto aqui, então, ó, tô vendo aqui, eu vou aplicar o trabalho agora, então. Tá? Tá ótimo, professor. Esse texto aqui é o texto que eu falei para vocês pesquisarem, e eu vou compartilhar aqui as duas perguntas, são essas daqui que está na tela. Eu vou compartilhar minha tela com você. Não, deixa eu... Aí a gente volta daqui 40 minutos para debater. Beleza? Vocês conseguiram abrir o link do texto aí? Já foi? Não foi, né? Agora foi, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ou só dá para compartilhar. Professor, consegui abrir aqui. Só mandou as perguntas agora, né? As perguntas estão na tela, mas acho que eu vou fazer de outro jeito para eu conseguir ver o chat, se vocês forem perguntando. Senão eu fico com a minha tela travada aqui sem ver o chat de contato. Eu vou colocar ele num PDF aqui. PDF não.
PowerPoint. Mas já podem indo lendo o texto, que as perguntas são sobre ele, tá? Não vale nota, não precisa entregar. É só para a gente discutir nesse primeiro horário esse trabalhinho, e no segundo vai ter aula normal. Para quem tiver dificuldade, eu mandei no grupo também aí de WhatsApp, e aí fica melhor para ler. Às vezes alguém está com dificuldade de abrir. Uhum. Beleza, consegui jogar as perguntas aqui. Aí eu vou aproveitar e vou mandar vários textos que vocês vão poder estudar para a aula, para a prova da semana que vem, que diz respeito sobre as matérias que nós tivemos aqui.
Com esse material dá para se preparar bem para a primeira prova, tá? Mais os slides, todas as atividades que nós já fizemos. Professor, Oi? eu acho que tem alguém com o microfone aberto, tá dando uma zoeira danada. E aí? Aqui só tem você, Lucas. Eu vou deixar o meu no mudo também. De repente é.
Vou te chamar, pode?
na frente com os atores.
Tudo bem, pessoal? Já podemos voltar aqui.
Então, beleza, pessoal. Vocês viram que eu compartilhei alguns textos. Por último, mandei mais um aqui que eu estava procurando, mas consegui encontrar. Todos eles vocês podem considerar como material para estudo para a prova, tá? E desde a primeira aula até a aula da semana passada é o tema que vai cair na prova. A aula de hoje, segurança da informação no ambiente de trabalho, aos olhos da justiça do trabalho, a gente já teve alguma coisinha na aula retrasada. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, mas ela não vai ser exigida na prova. Então, a prova vai desde a primeira aula, os fundamentos do direito digital, até a aula da semana passada. Nós falamos sobre eventos de responsabilidade. Antes disso, nós falamos sobre provas, contratos eletrônicos, falamos sobre Marco Civil da Internet, todos os seus artigos, né, aqueles mais relevantes, e os fundamentos do direito digital. Então, com esses textos, mais os slides, mais as aulas, até mesmo o instrumento que vocês vão ter que entregar na próxima semana, acho que deu uma boa preparação para a prova. E fiquem tranquilos que a prova vai ser teste, e eu não sou muito de ficar fazendo pegadinha. Então, certo é certo, errado é errado, quem acertou, acertou, quem errou, errou. Não tem pegadinha, não se preocupem com isso, tá? Então, vamos comentar um pouco aqui essas duas situações. O texto que eu passei para vocês, ele tem uma visão geral da questão da responsabilidade civil dos provedores de internet. Então, vamos para aqueles que fizeram a leitura, tem como a gente equacionar um entendimento, mesmo porque é opinião pessoal, né? E para quem acabou já saindo na frente, tendo já uma opinião formada, a gente discute agora. Então, a questão 1, em sua opinião, quais as principais vantagens e desvantagens de um sistema de notificação e retirada de conteúdo sem necessidade de ordem judicial? Que é o sistema Notice and Takedown. O texto fala que isso tem uma origem no direito comparado, né? Nasceu de estudos e de jurisprudência nos Estados Unidos. E qual que é a sistemática? Nos Estados Unidos, o entendimento é que os provedores não são responsáveis por conteúdos de terceiro. Já na Europa, existe o entendimento de que eles também não são responsáveis, desde que eles não tenham ciência daquele conteúdo ilícito. A nossa tradição é muito mais próxima ao direito europeu do que ao direito norte-americano, o direito anglo-saxão. Nós temos um ordenamento jurídico do civil law. O direito norte-americano anglo-saxão é o common law. Então, a gente vê com muito mais frequência a referência na França, na Itália, na Alemanha, do que
nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido. Como o tema é direito da internet, direito digital, e a tecnologia foi desenvolvida nos Estados Unidos por conta da Guerra Fria, do ARPANET, que nós vimos, que era um sistema que visava integrar as bases militares para que elas não tivessem só um minutinho. Para que elas não tivessem um apagão em virtude de algum ataque. Então, isso poderia disponibilizar os arquivos daquela base para outras bases militares, e aí depois você tem aquela utilização nos ambientes acadêmicos, universidades, e aí você tem o desenvolvimento da internet. Então, por conta dessa origem, não é razoável ignorar por completo o tratamento dado pelo direito norte-americano aos conflitos dentro do ambiente digital. Então, nesse tocante, a gente acaba sempre vendo alguma coisa, tendo alguma inspiração na sistemática norte-americana. E o sistema do Notes and Takedown, ele é um misturado dessas duas regras. Por quê? Ainda que você tenha uma regra de irresponsabilidade, de total ausência de responsabilidade no tocante aos provedores de internet no direito estadunidense, e você tenha, da mesma forma, ausência de responsabilidade no direito europeu, o direito europeu colocou uma nuance ali, desde que você não tenha ciência daquele conteúdo. O que significa ter ciência? Ter ciência, naquela legislação e ao tempo em que ela começou a vigorar, era a simples notificação extrajudicial a respeito daquele conteúdo tido por abusivo, em sendo abusivo, ilícito. Artigo 186, 187 do Código Civil. Comete ato ilícito aquele que por ação, omissão, negligência, imprudência, ainda que exclusivamente moral, violar direito, aquele que por ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, causar dano, ainda que exclusivamente moral. É o ato ilícito. E o abuso de direito é a prática de um ato de forma abusiva, também é um ato ilícito. Então, essa notificação independia de ordem judicial. Qual que seria uma vantagem nesse sistema? A vantagem é a agilidade. Nós vimos como que é a sistemática do Marco Civil da Internet, o artigo 19 e o artigo 21. No artigo 19, você, para retirar um conteúdo abusivo, um conteúdo ilícito, ofensivo da internet, você precisa ingressar com uma ordem judicial específica, inclusive com a indicação da URL. Um sistema de notificação, uma simples notificação, ele é muito mais ágil, porque os sites, os grandes provedores, poderiam basicamente disponibilizar um canal de acesso em que você simplesmente expõe a sua insatisfação com aquele conteúdo e, a partir dali, esse provedor estaria automaticamente notificado para a retirada do conteúdo ilícito. O URL é o endereço da página.
o endereço da página da internet. É o www.uol.com.br. www.globo.com ou www.blog.spot é a página que você vai indicar em que aquele conteúdo está. E qual seria uma desvantagem? Exatamente. A desvantagem é que você tem o particular e uma empresa privada, no caso, um provedor de aplicação, um site, definindo o que é lícito e o que é ilícito. Então, ao mesmo tempo que você facilita a retirada desse conteúdo, você desprivilegia a liberdade de expressão, porque existem campos de noticiário, de divulgação de notícia, em que os opostos inviabilizariam qualquer tipo de divulgação de notícia. No campo da política, por exemplo, aqueles que têm uma propensão a lado A ou a lado B, viveriam de notificar os provedores para retirar o conteúdo do lado oposto. Porque a simples notificação bastaria para que os provedores de aplicação retirassem aquele conteúdo tido por inapropriado e ilícito do ar. Como o provedor não tem responsabilidade até a sua ciência, e a partir da sua ciência ele é responsável solidariamente por aquele conteúdo, o que o provedor vai fazer? Ele vai tirar do ar, sob pena de ficar respondendo indenização por danos morais em virtude dos seus usuários. Então, a agilidade também precisa ser contraposta com a liberdade de expressão. É justamente essa a linha adotada pelo nosso Marco Civil. Vocês lembram da redação do artigo 19? A primeira parte dele é: a fim de privilegiar a liberdade de expressão, papapá. Então, o nosso legislador entendeu que a simples notificação extrajudicial não é recomendada, porque a quem compete decidir se um ato é ilícito, se uma postagem é abusiva, não é o particular e nem uma entidade privada. Esse tipo de aferição compete ao Poder Judiciário. Então, cabe ao Poder Judiciário analisar aquele conteúdo e decidir: é abusivo, não é abusivo. Se é abusivo, provedor, retire do ar. Indica lá toda a página, o conteúdo, e o provedor tira do ar. Se o provedor não tira do ar, ele se torna responsável solidário por aquele dano. Se ele tira do ar, ele é isento de responsabilidade. Então, você mantém uma responsabilização por omissão do provedor. Ele não fez o que ele deveria fazer. Tá? Então, essa é a minha visão da primeira pergunta. Alguém pensou em alguma coisa diferente?
Beleza. Então, agora a pergunta 2. Em sua opinião, os prazos de retenção de dados previstos nos artigos 13 e 15 do Marco Civil da Internet são suficientes para viabilizar o combate a ilícitos online? Por quais razões? Os prazos são aqueles dos registros de conexão e registros de aplicação. Os registros de conexão precisam manter os dados em backup por 1 ano. Os registros de aplicação precisam manter os seus dados de registros por 6 meses. Isso tem uma lógica. A lógica é, conforme nós vimos aqui, o ato ilícito, ele é veiculado num provedor de aplicação. Então, o provedor de aplicação é aquela porta de entrada da internet, é onde o crime foi praticado, o ilícito foi realizado. Então, é ali que você vai ter que pegar o IP de quem fez aquela postagem. E isso num prazo mais exíguo possível, mediante ordem judicial, conforme o artigo 19 do Marco Civil. Depois que o provedor de aplicação te fornece esses dados IP de conexão, você demanda ao provedor de conexão para que informe a máquina de acesso naquela conexão, naquele dia, hora, minuto e segundo. Então, a lógica se dá nesses prazos de 6 meses e 1 ano por esse passo a passo da busca do agente ofensor no ambiente digital. E assim, se for muito maior, existe uma discussão sobre a viabilidade de você manter em um provedor de backbone, em um arquivo, na nuvem, os logs de acesso, os registros de aplicação, registro de conexão de todo mundo que acessa a sua página. Se há quem diga que isso é uma obrigação impossível daqui a um tempo. Quanto mais pessoas acessarem a internet, vai ser cada vez mais difícil você manter esses registros de aplicação e de conexão guardados. Mas ainda assim é o caminho hoje que viabiliza a localização do ofensor, tá? E eu acho que 6 meses para aplicação e 1 ano para conexão é bastante razoável. Porque se uma mensagem abusiva já está há mais de 6 meses na rede mundial de computadores, de duas uma. Ou ela não te ofendeu a tal ponto, ou ela não é uma mensagem abusiva ilícita. Porque se for, a prática nesse tipo de ação judicial nos mostra que 24 horas, 48 horas para estar com a ação distribuída com o despacho do juiz na mão. Então, 6 meses, você já tem uma segurança de manter esses registros em guarda pelos provedores. Então, o que passar de 6 meses, na verdade, o provedor de aplicação não tem nem obrigação de manter o registro. Se ele, por algum motivo, tiver esse registro, você tem que agradecer, porque ele está extrapolando os seus deveres legais. E, sim, se o usuário tiver interesse em manter esses registros, e aí a plataforma disponibilizar alguma forma de remuneração pelo arquivo deles, né? Eu acho que é bastante razoável. Então, eram essas as considerações sobre esses 2 questionamentos. E
E aí, se alguém tiver alguma dúvida, senão a gente já caminha para a aula expositiva. Imagina, Jus. Não tem problema nenhum. Então, beleza. Eu só vou desligar um pouquinho a câmera e o microfone aqui para eu pegar o carregador que ficou na outra sala. Eu já volto aqui e a gente dá continuidade, tá bom? Eu já vou até disponibilizar aqui para vocês o slide da... Eu já volto, só um minutinho.